E com ela, muitos projetos de vida. Gabriela tinha 22 anos e cursava o último ano de engenharia civil. Ela era muito vaidosa e... Nossa, vai ser difícil falar dela, sabe? Porque a minha menina se foi, né? Damião também fazia engenharia civil. Era o único entre 15 irmãos que conseguiu chegar a uma faculdade. E ele sempre lutou, sempre. Rita de Cássia, 19 anos, estudante de enfermagem. Sonhava em cuidar das pessoas. Para servir as pessoas, não por dinheiro, mas por amor. Gabriela, Damião e Rita moravam em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, mas estudavam em Mogi das Cruzes, a mais de 100 quilômetros. Enfrentavam de segunda a sexta-feira uma rotina comum para quem mora distante de onde estuda. Mas esta semana, os planos e o futuro de 17 jovens que estavam nesse ônibus foram interrompidos por uma tragédia. Na noite fria da última quarta-feira, o ônibus, dirigido por Antônio Carlos da Silva, de 37 anos, deixou a faculdade por volta das 10 horas, levando 34 estudantes. Às 11h20 da noite, tombou na serra da rodovia Mogi Bertioga, num trecho de descida com muitas curvas fechadas. O acidente provocou a morte do motorista e de 17 estudantes. Quem passava, parava para ajudar. Gente, tá muito feio aqui. A gente desceu do carro pra ajudar. Até agora não chegou a polícia, não chegou o resgate, não chegou ninguém. Tem muita gente morta, muita gente chorando. Tem muita gente gritando pra sair de dentro do ônibus, gente. Que horror! Durante o socorro, o repórter Rodrigo Garavini flagrou outro acidente. Do corpo de bombeiros aqui. Um caminhão perdeu o controle e bateu em um carro do Corpo de Bombeiros. Acabou o freio lá em cima, lá, rapaz. Nossa. Por sorte, ninguém se feriu. Mas o susto, no mesmo local em que o ônibus de estudantes tombou, revela: este é um trecho perigoso da estrada. O acidente aconteceu exatamente aqui, nesse ponto, logo depois de uma curva bem fechada. O motorista perdeu o controle, o ônibus deslizou pelo asfalto, ainda existem marcas aqui, e bateu bem ali, olha. O impacto tão violento que deslocou uma rocha inteira do paredão. E essa é uma rodovia por onde, de segunda a sexta-feira, sobem e descem ônibus que transportam alunos para as faculdades de Mogi das Cruzes. De acordo com a empresa, no momento do impacto, o velocímetro do ônibus travou a 41 km por hora. A perícia já começou a investigar e o delegado acredita que o ônibus podia estar acima do limite. A gente vai precisar da perícia técnica, mas o que eu posso preliminarmente é dizer que havia um pouco de excesso de velocidade. Este homem é mais um a falar em excesso de velocidade. César Donizete Vieira foi a última pessoa a ver o ônibus antes do acidente. Ele contou que o ônibus corria e que chegou a ter no carro. Segundo César, o motorista forçou uma ultrapassagem perigosa e logo depois perdeu o controle. Ele balançou na minha frente, balançou e depois tombou. Foi um tombo só, não foi capotamento. A testemunha diz que no momento do acidente não chovia e não havia neblina. A serra estava perfeita, não tinha contrafluxo, a serra estava limpa, estava seca, dá para descer tranquilo. Durante o dia, Gabriela trabalhava com o pai numa barraca na praia de Juqueí. Com o dinheiro, ela pagava as mensalidades da faculdade. É o sonho dela, era o sonho dela.
se formar, ajudar até o próprio irmão. Depois pagava a faculdade do próprio irmão. Todo dia é um sofrimento, né? Ela indo pra Mogi, chegando meia-noite. Tinha vezes que o ônibus quebrava, chegava às 3 da manhã. Os pais de Gabriela contam que a jovem tinha receio de fazer as viagens de ônibus e já tinha feito comentários sobre uma suposta imprudência do motorista. E ela tava com medo porque esse motorista, não sei, mudou de repente, era outro. Não sei se o outro tava de férias, eu não entendo. E esse motorista era muito irresponsável. Ela falou que ele fazia umas coisas absurdas na serra. Durante a semana foi encontrado um abaixo-assinado na bolsa de uma das vítimas pedindo a troca do motorista do ônibus. O documento não mencionava o nome do motorista e não havia nenhuma assinatura. Segundo a empresa responsável pelo ônibus, a conduta do motorista Antônio Carlos da Silva era exemplar e não existem nos registros nenhum tipo de abaixo-assinado ou reclamação contra ele. Antônio Carlos trabalhava na empresa há 2 anos. Por telefone, o Domingo Espetacular conversou com Anderson, irmão de Antônio Carlos. Ele acredita que o abaixo-assinado não era direcionado ao irmão. Para mim era o segundo dia dele com aquela família. O abaixo-assinado não era para... Isso a gente não tem dúvida. A casa de Damião Nunes Braz é pequena para tanta tristeza. Ele também é uma das vítimas do acidente. Damião tinha 33 anos e uma vida marcada pela superação. Nasceu em Mauriti, no sertão do Ceará. Era um dos mais novos numa família de 15 irmãos. Damião veio para o litoral de São Paulo quando era adolescente e começou a trabalhar como cozinheiro em um hotel de Juqueí. Na época, foi contratado pelo primo, que é chefe da cozinha do hotel. Ele era muito dedicado, tudo que eu pedia para ele fazer, ele fazia, ele aprendia com muita facilidade. Foi trabalhando como cozinheiro que Damião conheceu Juliana. Se casaram e tiveram um filho, Thales, que hoje tem 12 anos. Damião deixou o trabalho na cozinha depois que começou a construir sozinho a própria casa. A obra deixou o cearense fascinado pela construção. Tanto que aos 32 anos ele prestou vestibular e começou a fazer o curso de engenharia civil. Durante o dia trabalhava como pedreiro e à noite ia de ônibus para a faculdade. Quase não tinha tempo assim para lazer, sempre o tempo que ele tinha era para estudar em casa quando não estava na faculdade, né? Damião era um espelho para o filho Thales e um orgulho para a família do Ceará. Alguns vieram de Mauriti para se despedir. Ele falou para mim assim que o sonho dele era ver o nome dele nas placas de engenheiro. Naquela obra ali foi Damião que fez. O engenheiro Damião. Era o sonho dele. O Anderson também é aluno de engenharia civil. Está no último ano. Ele era um dos 34 estudantes que viajavam no ônibus. O Anderson estava sentado na poltrona número 9, 3 fileiras atrás do motorista, e se lembra de tudo o que aconteceu durante a viagem. Eu estava conversando com as 2 meninas que estavam sentadas na minha frente e com a menina que senta do meu lado. As amigas de Anderson, Maria Macedo e Natália Teixeira, morreram no acidente. O jovem conta que a viagem era tranquila até o momento em que o ônibus começou a descer a serra. Eu me lembro que a gente foi fazendo a curva à direita e o motorista fez essa curva à direita com a mão na buzina. Fez ela praticamente inteira com a mão na buzina. Bem, buzinou assim a curva toda. E a gente imaginou que tivesse um carro na frente ou um carro fazendo uma poda na contramão e o motorista buzinou para que ele saísse da frente, né? Só que como já chegou na outra curva assim em seguida, que a estrada é muito sinuosa,
Aí ele já entrou na curva com mais velocidade, não era como de costume, entendeu? A gente sentiu que ali já tinha alguma coisa errada. Cada curva que fazia era uma sensação, era sofrimento, e no final, quando ele conseguia fazer, era uma sensação de alívio, mas foi um terror justamente por isso. A gente saía de uma curva e acabava já caindo em outra. Segundo o estudante, a velocidade do ônibus era cada vez maior. Era a sensação de estar numa montanha-russa, assim. Você fazia uma curva e todo mundo gritava. Aí na hora que pegava um pouco da retinha, o pessoal começou a gritar: se segura, socorro, outros, o que está acontecendo, põe o cinto, põe o cinto. Segundos depois, o Anderson percebeu que o acidente era inevitável. Eu estava olhando para o meio-fio, e o meu fio foi se aproximando, até que eu vi que ele ia pular mesmo por cima do meio-fio, que ele ia bater no meio-fio. Aí eu peguei e me agarrei na poltrona do lado, porque eu percebi que ele ia tombar para o meu lado. Aí eu me agarrei na poltrona do corredor, que fica do lado do corredor. Aí eu não me lembro de muita coisa, que eu agarrei na poltrona, abracei a poltrona com muita força, botei a cabeça atrás dela e fiquei segurando e fechei o olho. Aí eu só ouvi o barulho. Eu estar aqui seria uma coisa improvável, né? Diante do que aconteceu. O percurso total entre Mogi das Cruzes e São Sebastião é de 130 quilômetros por essa estrada. Uma viagem que de ônibus à noite dura cerca de 2 horas. Nós acompanhamos o perito criminal Oswaldo Negrini, especialista em acidentes de trânsito. A curva já começa a se acentuar aqui. E é um trecho em declive. Um ônibus, que é normalmente um veículo muito pesado, carregado de pessoas, ele tem sempre uma dificuldade de fazer essas curvas adequadamente. Por isso que a velocidade crítica para um ônibus, uma curva, é sempre menor do que a dos veículos normais de passeio. Nessa parte da rodovia, a placa indica o limite de velocidade 60 km por hora em pista seca e 40 em molhada. Nosso carro segue a essa velocidade. Aqui se vê que tem algumas marcas na estrada mostrando que ele deve ter se perdido já nesse trecho. E quando o motorista se perde um pouco, ele tende a querer voltar muito rapidamente. Isso pode fazer com que o veículo seja jogado no sentido contrário. Para a cidade de São Sebastião e para os alunos e professores das faculdades de Mogi das Cruzes, a semana foi de luto. Alguns jovens foram velados no mesmo lugar, na quadra da escola onde estudaram na adolescência. Damião, o pedreiro que sonhava ser engenheiro, também foi sepultado em São Sebastião. Em homenagem ao pai, o filho dele, Thales, de 12 anos, já escolheu a carreira que pretende seguir no futuro. Vou tentar realizar o sonho que meu pai tinha.